Olá, bem-vindo a mais uma aula. Vamos ver hoje como o Blender faz para renderizar. Iniciando o Blender, a gente já percebe que ele tem três objetos aqui, ó, de início. Esses objetos estão aqui, não é à toa. Ele já para indicar para a gente as três unidades mínimas que o Blender precisa para você ter uma imagem renderizada. O que vem a ser uma imagem renderizada? Renderização é o processo de construir uma imagem, né, bidimensional que represente esse mundo tridimensional que a gente cria aqui no Blender. Então a gente está tratando com os objetos aqui de forma tridimensional e a renderização vai tratar de colocar, a partir desse ponto de vista, a imagem bidimensional, né, representando, claro, a tridimensionalidade aqui. Vamos ver na prática. Já vimos na aula de navegação sobre a Buttons Window que se você clicar nesse botão aqui, cena, e clicar F10, a gente é apresentado a essa gama de botões aqui. De cara, já podemos ver aqui ó, o grande botão Render. Clicou nele, ele abre uma nova janela e renderiza a imagem para a gente. Agora, isso aqui é uma imagem ó, fixa, né, que pode ser salva aí no seu computador tranquilamente. Como faz para salvar a imagem renderizada? A gente vem aqui, ó, Arquivo, Salvar imagem renderizada. Aí aqui você vai entrar com o caminho de onde você quer salvar. E aqui a gente coloca o nome do arquivo. Né? Já tem um cubo renderizado ali, mas vou salvar por cima. Vamos conferir se realmente foi salvo. Aqui na pasta Meus Documentos, está aqui o arquivo cubo, a imagem salva, né? Em formato JPEG. Para escolher o formato que o Blender vai salvar, a gente pode vir aqui ó, na guia de formatos, né? Pode vir aqui na guia de formatos e escolher aqui o formato que o Blender pode salvar. Dependendo dos codecs que você tem no seu computador, essa gama aqui aumenta. Por exemplo, aqui a gente não está vendo o QuickTime, porque eu não tenho instalado aqui nesse momento o QuickTime. No exato momento que você instalar o QuickTime e abrir o Blender novamente, já vai aparecer a opção de salvar no formato QuickTime, se você tiver uma animação, por exemplo. Os formatos de imagem mais comuns são o JPEG, né, que vem por padrão, o bitmap tradicional do Windows, o PNG, o Targa e o TIFF. São os formatos mais comuns para a gente salvar imagens fixas. Né? Você selecionou Arquivo, Salvar Imagem. Mas você me pergunta, mas eu não renderizei nada. Renderizou sim. Aquela janela que a gente abriu aquela hora, ela continua com a última imagem salva. Para rever a imagem que você renderizou, a gente pode vir aqui na guia, ó, Render, Show Render Buffer, ou seja, mostrar o último render feito que está na memória. Se você clicar, ele mostra a última imagem que a gente renderizou. Para salvar, lembremos que é F3, o atalho. E agora, repare que aqui a gente não tem JPEG mais, ó, Save TIFF. Então, a gente pode apagar o JPG aqui do nome, confirmar. Tem um ponto ali no final que não é necessário. E se eu trouxer novamente, a gente pode ver que está aqui a imagem salva no formato TIFF. Existem os outros formatos também, por exemplo, o PNG. F3 salvo agora no formato PNG. Pode verificar aqui que tem um PNG aqui, ó, Save PNG. Confiro lá na pasta Meus Documentos. E está aqui o arquivo salvo PNG. Então, os formatos de arquivo você muda nessa guia aqui. Se você for salvar a sua imagem em formato JPEG, a qualidade da compressão, ou seja, a qualidade da imagem, é controlada por esse primeiro campo aqui, ó, o Quality. Se você clicar aqui dentro, você pode preencher com 100. Ou seja, a sua imagem vai estar com qualidade 100%. Se a gente observar aqui novamente nas imagens que a gente salvou, todas elas estão com um tamanho de 800 por 600, ó, 800 por 600. É porque justamente aqui na guia de formato a gente está com o tamanho aqui 800 por 600. Você pode alterar esses campos aqui e tem imagens diferentes, por exemplo, 1600. Repare que aqui na nossa câmera a área de render já foi modificada aqui, ó. Vou renderizar o atalho para render aqui, ó, F12, ó, render, renderizar o frame atual, F12 ou clique aqui. O F12 é um atalho muito fácil. Pronto. Agora eu renderizei a imagem com duas vezes o tamanho na horizontal e vertical
daquela imagem original. Então aqui a gente renderiza as imagens fixas no Blender. Se você tem um formato aqui e quer ter um preview, né, ou você quer renderizar uma imagem com um tamanho menor, a gente já tem aqui nesse ponto aqui, ó, as opções de 100%, 75% da sua imagem, 50% ou 25%. Se você renderizar, agora ele renderiza uma imagem que é 25% do tamanho descrito aqui. Se a gente clica em 50% e renderiza, volta no 800 por 600, que é metade daqui. Temos ainda esse conjunto de botões aqui, ó. Para que funcionam eles? Esse primeiro, Shadow, se você desmarca o Blender não vai renderizar as sombras, né? O renderizador interno do Blender não vai calcular as sombras e, portanto, a sua imagem vai estar sem sombra. Se por acaso as suas lâmpadas estiverem provocando sombra, elas não vão aparecer. Esse botão aqui liga e desliga a possibilidade de renderizar Subsurface Scattering. Esse próximo botão, o Env Map, ele permite que você tenha um ambiente, né, uma textura influenciando na iluminação. Para quem usa HDRI, aqui você desliga ou liga a opção de HDRI geral, né? Você vai ter, claro, parâmetros mais próprios e definidos em outras áreas do Blender, mas aqui você desabilita ou habilita a opção geral. É um controle geral, como se fosse a chave geral de um prédio, né? Então aqui você desliga tudo. Aqui o Ray Tracing, se você desabilita, o Blender não vai calcular Ray Tracing, né? Por exemplo, se tem objetos na sua cena que tenha refração ou transparência, reflexão, se você desabilita esse botão aqui, né? Esses objetos não vão ser renderizados da forma que você quer. De repente, isso pode funcionar para você ganhar tempo na renderização para ter um preview melhor da sua cena. Aí seus vidros não vão ficar transparentes, não vão haver espelhos, né? E nem refração. Esse é o padrão que vem normalmente. Outro botão importante aqui na hora da renderização é esse OSA aqui, que ele vai controlar o anti-aliasing. Vou desligá-lo aqui momentaneamente para a gente observar. Vou adicionar um plano aqui, só para a gente ter uma referência aqui de diferenciar o cubo de um fundo, né? Porque na renderização anterior a gente só estava vendo o fundo todo azul. A gente renderiza agora, a gente consegue ver o plano e a sombra projetada. Observe que aqui na sombra, quanto no objeto, nas bordas, ele não está tendo anti-aliasing. Assim você está vendo essas ranhuras aqui. Ó. É porque o OSA está desligado. Com ele ligado, você renderizar novamente, você pode observar agora que nessa transição já temos algo bem melhor. Olha lá, mesmo que eu dê um zoom, ó, ele tenta tornar a coisa mais limpa possível. Não temos mais o problema aqui. Ó. Aqui temos 4 botões para variar a qualidade desse anti-aliasing. Se eu coloco 5, que é a mínima, ele vai calcular o anti-aliasing, só que com uma qualidade inferior. Se eu coloco 16, aí é o máximo. Se eu tenho mais objetos na minha cena, vai pesar na hora da renderização um pouco mais, né, se você aumentar o anti-aliasing. Em compensação, a gente tem um ótimo resultado aqui com o OSA no máximo. 8 é suficiente, pode deixar aqui na maioria das cenas com muita tranquilidade. Em último caso, você pode vir aqui e modificar isso. Mas há a possibilidade de você alterar no material do objeto, né, a qualidade com que ele vai sofrer esse anti-aliasing. Se você tem um objeto na cena que está tendo problema, não faz sentido você aumentar aqui a qualidade, né, e sobrepor e sobrecarregar o cálculo para todos os objetos da sua cena. Deixa um padrão aqui e se um objeto estiver dando problema, a gente vai aumentar a qualidade no próprio objeto. Só o tal objeto é que vai sofrer um anti-aliasing mais apurado. Esses dois campos aqui, ó, X-Parts, é quantas partes você vai dividir a sua imagem na horizontal e na vertical. Por padrão vem 4. E se a gente tiver a oportunidade de observar numa cena mais complexa, há 16 partes nessa imagem aqui. Ó. O Blender renderizou essa imagem então em 16 partes. Porque eu marquei aqui 4 por 4. Se eu coloco um tamanho maior, 8 por 8, então agora nós temos 64 partes compondo essa imagem de render.
E a gente vai ver uma por uma sendo renderizada agora. Um outro botão útil para a gente por agora é esse border aqui, ó, último. Com ele desacionado, o Blender renderiza tudo que está aqui na visão da câmera. Com ele acionado, a gente pode renderizar só uma parte da imagem se a gente quiser. Para determinar qual vai ser essa parte, né, que vai ser renderizada, a gente tem que estar aqui na visão da câmera e usar o atalho Shift B. A gente é apresentado com um formato de seleção retangular, que você vai marcar então na tela o que vai ser renderizado. Se você apertar o F12, ele vai renderizar só essa parte, ó, da imagem. Se você desmarcar ele, ele cancela aquela borda que a gente fez. Clicou nele, a borda volta. E por fim, quando a gente clica em render, ele sempre abre uma janela extra para mostrar o que está sendo renderizado. Para cancelar a renderização no meio do caminho, você pode clicar em ESC no teclado, ele cancela a renderização. Durante a renderização, o Blender abre essa janela extra, né? essa janela aqui de render. Há duas outras formas do Blender apresentar para a gente a imagem renderizada. E aqui nesse campo aqui, ó, Render Window ou Render Display, a gente tem essas três opções: Full Screen, Editor de imagem e o Render Window. O Full Screen, se você deixa ele acionado e clica em Render, ele minimiza tudo aqui e coloca só essa imagem na tela para a gente. Aí a gente tem a opção de ver dentro do Blender mesmo, não é aberta nenhuma outra janela extra. ESC no teclado, você sai dessa imagem, né? Volta para o layout padrão aqui. E lembrando que no F11 você volta a ver a última imagem que foi renderizada. E a gente tem o editor de imagem também. Se você renderizar por ele, o Blender abre o editor de imagem, mas não coloca ele full screen, coloca ele aqui onde estava 3D View. Você continua vendo aqui os botões embaixo. Essa aula é muito básica, muito rápida para a gente começar a aprender iluminação e texturização, né? À medida que a gente for realizando os projetos, a gente vai sentir necessidade de renders mais complexos, né? De renderizar apenas layers, colocar edge nos seus personagens, enfim, há muitas outras opções de renderização aqui que vão ser mais avançadas, claro, e a gente fará uso delas nos nossos projetos.